Bom dia, nono ano, nossa primeira aula de História, nesse último dia do mês de agosto, mas já às vésperas aí da primeira semana do mês de setembro, o mês da nossa pátria, que vamos celebrar de hoje a 198 anos da independência do nosso país, do surgimento do nosso Brasil. Sobre o nosso Brasil, nós vamos estudar o governo populista, iniciando esse capítulo 10 do livro 3. Nós vimos no assunto passado os governos populistas e as ditaduras aqui da América Latina. E nós entramos agora, depois de ter visto nesse cenário latino-americano, nós vamos ver essa realidade política no Brasil. Então o capítulo 10 vai tratar do populismo e o capítulo 11 do regime militar que se instaura no Brasil a partir do ano de 64. Só um parênteses, estarei postando também lá no Classroom a correção da atividade que foi passada para casa na última quarta-feira, na aula passada. Então, sobre o governo populismo, iniciando esse novo assunto, nós vemos aí duas imagens relacionadas tanto ao presidente Juscelino Kubitschek, que foi um presidente de caráter populista, tanto relacionado ao seu governo, como também relacionada, essas imagens, a Brasília. E a gente vai ver o que tem a ver Brasília com o governo de Juscelino Kubitschek. Nós temos aqui um depoimento abaixo das imagens, uma frase dita pelo presidente Juscelino Kubitschek no dia seguinte à inauguração de Brasília. Já adiantamos que foi um projeto executado no governo de Juscelino. No dia seguinte à inauguração, diz ele: "Passeei sozinho pela Praça dos Três Poderes, lembrei-me da primeira vez que visitara o local onde foi construído Brasília, o Planalto. Uma cidade havia sido construída ali, num ritmo que fora julgado impossível. O Brasil ganhava uma nova capital, pois sabemos que até então era o Rio de Janeiro, e dava ao mundo um exemplo de trabalho e confiança no futuro." Então, a imagem que desponta aí do Brasil na década de 50, de um país passando por uma rápida modernização. Então, nesse capítulo, vamos estudar a respeito da Constituição de Brasília, inaugurada em 60, durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, e a fim de facilitar esse estudo, pesquise as respostas para as perguntas a seguir. Qual era a capital do Brasil até então? Dissemos Rio de Janeiro. A segunda e a terceira pergunta estão relacionadas, onde Brasília se localiza, na região do Centro-Oeste, estado de Goiás, porque esse foi o local escolhido e o que levou o presidente a construir uma nova capital para o país. Nós vamos ver isso mais detalhadamente quando chegarmos lá. Perceberemos que esse era um plano, um projeto que já havia arquivado lá nos documentos do governo, mas que só foi executado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Entre os motivos, o principal deles era dar um caráter mais centralizado à administração do nosso país, tirar o foco lá do Sudeste, trazer mais para o centro geográfico administrativo do Brasil. Então, sobre os governos populistas, nós vamos já adiantamos que isso também vai se dar aqui no Brasil, que a gente vai estudar depois de ter visto na América Latina, agora no capítulo 10, como isso também se deu no Brasil após o fim da era Vargas, que vai marcar uma nova fase na história política nacional. Sucessão de presidentes que adotaram medidas populistas depois do governo de Getúlio Vargas. O próprio Vargas voltará ao poder e se enquadrará nesse modo de governo chamado populista. Então, dos anos 46 a 64, o que nós tivemos aí, naquele contexto de Guerra Fria, no Brasil, que nós tivemos foi um revezamento. Presidentes que, ora, se aliavam mais ao sistema capitalista dos Estados Unidos, presidentes que ficavam no meio termo e presidentes que se alinhavam mais ao regime socialista da então União Soviética. Ele pede que preenchemos esse gráfico retomando algumas ideias, organizando na cabecinha da gente. Então a gente vai botar aí, você pode depois pausar o vídeo para responder com calma, a Revolução de 1930, dá início à chamada Era Vargas, cujo período será dividido em três fases. A primeira fase é o governo provisório, que vai de 30 a 34, estoura a revolta constitucionalista, estoura
a revolta paulista e vão exigir aí um posicionamento de Getúlio, exigir uma Constituição, exigir aí uma satisfação porque ele ainda está no poder e mesmo tomando o poder do Washington Luiz e o seu vitorioso Luiz Prestes, mesmo tomando o poder, ele não convoca eleições. Então, termina essa primeira fase, começa a segunda, o governo constitucional, onde Getúlio dá uma Constituição ao Brasil, seria nesse caso a quarta Constituição do Brasil, que Getúlio vai dar aí no ano de 34, ou melhor, a terceira, a quarta vai ser em 37, quando vai iniciar o seu governo ditatorial. Então em 34 começa o governo constitucional, de 34 a 37. Em 37 ele, com aquele suposto plano de instauração comunista no Brasil, ele vai instalar a última fase, é a fase mais dura do seu governo, fase ditatorial, chamada de Estado Novo, de 37 a 45. A Constituição de 34, como dissemos, foi a terceira do país, porque a primeira foi aquela de 24, outorgada por Dom Pedro I. A segunda foi a de 1891, quando mudou-se o regime de monarquia para república. E a terceira foi essa de 34, dada aí pelo presidente Getúlio Vargas. Em 37 ele vai dar uma quarta Constituição. Então, a Constituição de 34 estabeleceu o voto secreto e o direito ao voto feminino, mesmo que não amplamente para todas as mulheres. Determinou que a primeira eleição presidencial ocorreria de forma indireta, então as eleições ocorreram somente para os cargos do Legislativo, a nível federal, a nível nacional. O cargo de presidente foi escolhido de maneira indireta. Também a Constituição de 34 estabeleceu as leis trabalhistas. A gente viu que quando estudamos a Era Vargas, esse foi um dos grandes destaques que tornou Vargas famoso para a história do Brasil, o estabelecimento e também uma das maneiras dele controlar a classe trabalhadora, o estabelecimento das leis trabalhistas. Já a quarta Constituição do Brasil, também dada pelo presidente Getúlio Vargas em 87, foi outorgada, ou seja, imposta. Recebeu o apelido de a Polaca, devido à sua semelhança com a Constituição da Polônia, e estabeleceu também, nós tínhamos essa Constituição, é claro que foi revogada, hoje não existe mais, mas estabeleceu também para a época a pena de morte. Feita essa organização das ideias, ou seja, retomando alguns conceitos, alguns acontecimentos, alguns eventos, algumas datas, você pode, como disse, pausar o vídeo para responder aí de maneira calma. O alinhamento naquele contexto de Guerra Fria com os Estados Unidos. Então, nesse contexto, os Estados Unidos buscavam a todo momento, de qualquer forma, a todo custo, expandir a sua influência sobre todo o continente americano, que todo o continente estivesse sob a sua influência. A gente sabe que, coloquei ali de caneta dois questionamentos, ele não consegue, porque nós vamos ter aqui na América Central Cuba, como terminamos estudando no capítulo anterior, que vai ser esse pequeno país, mas de grande influência comunista em toda a América. Totalmente aliado, abertamente declarada o seu alinhamento com a potência comunista, a União Soviética na época, o que representava para os Estados Unidos um susto, uma suspeita assim muito grande e uma preocupação, essa é a palavra, já que nós tínhamos na América um país abertamente declarado amigo dos comunistas, que era uma preocupação para a potência capitalista na época, os Estados Unidos. Então eles vão começar a formar uma série de alianças, os Estados Unidos formar uma série de alianças e acordos, buscando sempre trazer, né, os países da América Latina para o seu alinhamento, na busca por aquelas zonas de influência que também já mencionamos em aulas passadas. O que acontece? Nesses acordos que os Estados Unidos vão procurar firmar com os países da América, os dois lados serão beneficiados, tanto os Estados Unidos quanto os países latino-americanos. Os países latino-americanos serão beneficiados através de empréstimos que poderiam empregar no desenvolvimento de suas nações. Por outro lado, os Estados Unidos vão ter aí o recebimento de juros por esses empréstimos, a possibilidade também de instalar suas empresas nesses países, as chamadas multinacionais, e também alastrar sua influência, já que nós vivíamos
uma corrida armamentista, uma busca de zonas de influência, uma busca de aliados, propagar o seu regime em detrimento do regime do outro. Então, os Estados Unidos procurava exaltar e trazer para o bloco capitalista e dizer que o comunismo não prestava. Essa era a briga ideológica que marcou a Guerra Fria, entre outras coisas, né? Nem todos, já dissemos, nem todos os presidentes que governaram o Brasil tiveram esse alinhamento com os Estados Unidos. Outros o levaram de maneira assim muito extrema, como foi o caso de Eurico Gaspar Dutra, que seguiu Getúlio Vargas depois do fim da era Vargas em 45. Esse foi o presidente que sucedeu Getúlio Vargas ao final da era Vargas. Depois Getúlio voltará, já adiantamos isso. E outros vão levar ao extremo esse alinhamento, essa amizade, esse alinhamento político com os Estados Unidos. No caso do Café Filho, cujo posicionamento foi neoliberal. Tinham aqueles que, do outro lado, se tinham aqueles que defendiam esse total alinhamento, como o caso de Eurico Gaspar Dutra e Café Filho, que defendiam esse total alinhamento com os Estados Unidos. Do outro lado, nós tínhamos aqueles que exigiam, que queriam uma política nacionalista radical, total independência econômica e política do Brasil em relação aos Estados Unidos. Não queriam relação, queriam independência econômica e política. Foi o caso de Jânio Quadros e João Goulart. E naquele meio ali nós tínhamos aqueles que defendiam uma postura de desenvolvimento nacionalista. Foi o caso do Getúlio Vargas, que voltará ao poder, mais uma vez adiantando, e do Juscelino Kubitschek. Então o que nós temos até agora? Nós temos 3 posicionamentos políticos que marcaram o fim da era Vargas, a partir do ano 46, até a instalação do regime militar, em 64. Nesse período, de 1946 até o ano de 1964, nós tivemos uma oscilação entre essas 3 formas de governar. O neoliberalismo, que era aquela postura de total submissão aos Estados Unidos, adotada por Eurico Gaspar Dutra e Café Filho. Nós tivemos a posição extrema, no número 3, o nacionalismo radical, que defendia total independência sem qualquer alinhamento com essa potência capitalista dos Estados Unidos. Completa independência foi a postura adotada por Jânio Quadros e João Goulart. E no meio ali, o número 2, nós tivemos o desenvolvimento nacionalista, a postura adotada por Getúlio e Juscelino. E aí precisamos identificar para também clarear, organizar melhor no juízo essas ideias. Então, ao identificá-las aqui, elas ficarão melhor definidas para nós. Já vemos aí que o primeiro parênteses é a posição do nacionalismo radical. Defendia que a aliança do Brasil com os Estados Unidos era prejudicial ao desenvolvimento do Brasil. Isso porque o governo estadunidense desejava manter o Brasil como fornecedor de produtos primários baratos e que o Brasil comprasse dos Estados Unidos e importasse produtos industrializados e caros. Então defendia aquela identidade nacional radical sem qualquer alinhamento com os Estados Unidos. É a postura do nacionalismo radical, postura 3. Segundo parênteses, você já vê que é a posição intermediária do desenvolvimento nacionalista. Essa corrente defendia que a entrada de capital estrangeiro no Brasil era necessária para o desenvolvimento da economia nacional. O Estado deveria exercer controle sobre esse investimento, sobre a origem, de onde esse dinheiro vinha, e vetando em ter investimentos que não fossem benéficos para o país. Então, nessa postura do desenvolvimento nacionalista, poderia haver um diálogo, uma abertura de investimento estrangeiro, desde que o governo controlasse essa entrada e controlasse também o destino, a aplicação desses recursos, desses investimentos. Por último, o próximo parênteses, vocês veem que é a postura neoliberal. O Estado brasileiro deveria intervir o mínimo possível na economia, deixando que o mercado mundial ditasse o desenvolvimento econômico do Brasil, abrisse as portas para esse investimento estrangeiro. Nesse sentido, investimentos externos, sobretudo dos Estados Unidos, eram muito bem-vindos. Após as décadas de 40 e 60, essas 3 correntes, como dissemos, se revezaram no poder. Fiz aqui um esquema para resumir esses 3 posicionamentos políticos. Vou mostrar-vos.
Então, nesse resumo aqui, vocês têm essa postura política que foi adotada aí do período de 46 a 64. A postura neoliberal, que era aquela de submissão ao governo estadunidense, e a abertura, poderia os países investir aqui no Brasil. No meio nós tivemos ali o desenvolvimento nacionalista, que era a postura em que o governo administrava a origem, a entrada e também a destinação onde esses investimentos seriam aplicados. No outro extremo do neoliberal nós tínhamos a postura nacionalista radical. Cuidado para não confundir com o desenvolvimento nacionalista. O nacionalismo radical era totalmente, como dissemos, o contrário do neoliberal, completa independência aos recursos, ao investimento estrangeiro. Independência, não queria saber dessa aplicação, dessa abertura, desse interesse dos países de fora sobre o Brasil. Então, o que destacamos aí é essa postura intermediária do desenvolvimento nacionalista, essa postura que está no meio, que até permitia a entrada de investimento de capital estrangeiro, desde que o governo controlasse de onde vinha e onde seria aplicado esse dinheiro. Então, nessas três posturas, nós tivemos presidentes que oscilaram entre uma e outra. O caso de Eurico Gaspar Dutra, como já mencionamos, tomou uma postura política neoliberal, de total abertura ao investimento dos Estados Unidos no Brasil. Depois dele volta Getúlio Vargas. Tudo isso aqui já é um resumo desse capítulo 10. Depois de Eurico Gaspar Dutra, então olha que interessante, o Eurico Gaspar Dutra tanto foi o sucessor de Getúlio depois da era Vargas, como foi também o antecessor no seu segundo mandato como presidente. Quando Getúlio volta ao poder, governando aí dos anos 51 a 54, ele vai oscilar entre as duas últimas posturas políticas. Ora, admitir o investimento estrangeiro, administrando esses recursos, uma postura de desenvolvimento nacionalista. Ora, ele vai fechar totalmente o mercado brasileiro a esse investimento estrangeiro. Depois dele tivemos o presidente Café Filho, que era o vice de Getúlio, que assume quando ele se suicida, que vai tentar dar um crescimento econômico ao Brasil, nessa postura neoliberal, abrindo as portas do mercado brasileiro ao investimento estadunidense. Depois do Café Filho tivemos o Juscelino Kubitschek, que também vai tomar a mesma postura neoliberal de abertura dos mercados da economia ao investimento estrangeiro. E depois de Juscelino tivemos o Jânio Quadros, que vai tomar essa postura de desenvolvimento nacionalista, permitindo o investimento estrangeiro desde que o governo administre esses recursos. Por último, antes do regime militar, tivemos o João Goulart, que como Getúlio Vargas vai oscilar entre as duas posturas, do desenvolvimento nacionalista, permitindo o investimento estrangeiro desde que o governo administrasse, e a postura nacionalismo radical ou nacionalista radical, de vez ou outra não querer nenhum papo, nenhum interesse, nenhum investimento estrangeiro no Brasil. Dito isso, concluímos nossa conversa de hoje, dessa segunda-feira, e para casa ficará a questão 10 a questão 1 da página 10 do livro de atividades. Então manda lá no Classroom só a pergunta 1, então você tira a foto no modo paisagem, ou seja, com o celular deitado, pegando só a parte de baixo da página 10 do livro de atividades.